para ir a câmera primeiro no Thiago, não é mesmo? Porque ele gosta de começar. Mas vamos lá, hoje aqui, essa segunda-feira, primeiro a gente tem que dizer uma super boa noite para todo mundo, porque hoje vai ser muito legal. Eu, particularmente, sou suspeita para falar, porque o assunto de hoje, pra mim, é top. Boa noite, pessoal. Sejam bem-vindos a mais um Balaio Cultural que está começando nessa segunda-feira, dia 17 de junho. O mês voou, hein, Flávio? Nossa. Junho passou tão rápido. E, aliás, eu acho que não, viu? Pra mim, passou bem devagar. Passou devagar? É, porque mês de prova, sabe? Ah, entendi. Mês de prova demora um pouquinho mais pra Olha, passar. mas aqui no Balaio Cultural o tempo tá passando bem rápido. Enquanto na cidade toda, né, aliás, no Brasil todo, junho é o mês das festas juninas, da cultura caipira. Aqui no Balaio Cultural é da cultura geek. Aliás, eu tô achando que a gente tá quase tendo que fazer um outro programa, sabe? Fazer o Balaio Cultural e fazer o Balaio Geek. Porque já é a segunda atração que a gente traz aqui. E eu particularmente adoro também, porque eu também não sou assim totalmente geek, mas é uma coisa que eu gosto muito. E a gente está trazendo aqui hoje, pessoal, os rapazes aqui da editora Blue Comics, né? O João Guilherme e o Jussama. Opa! Sejam bem-vindos. Primeiramente, muito obrigado por terem aceito o nosso convite. Agradecemos. E aliás, Nós que eles... agradecemos. Arigato. Sejam bem-vindos. E eles estão aqui para falar, como eu disse, da editora Blue Comics, né? Que é uma editora de HQs, de histórias em quadrinhos. E eles estão há praticamente um ano no mercado. Agora, no dia 26, vai dar um ano, né? De que vocês Graças começaram. a Deus. Um ano de luta. E antes de qualquer pergunta, eu queria saber, assim, por que Blue Comics? Tá, essa resposta é minha. Não. Na realidade, quando eu tive a ideia do nome, eu tava no primeiro ano do ensino médio. Eu não lembro porquê, mas eu lembro que eu tava fazendo um logo. O logo principal era escrito Blue e tinha um pedaço de um quadrinho do Homem-Aranha, porque apareceu o Obama e tudo mais. E eu procurando as cores, eu coloquei um degradê azul. Eu falei, nossa, cara, ficou legal, velho. Entendi. Foi mais Foi Acabou foi na acontecendo. sorte. Esse tipo de coisa acontece. A gente não escolhe muito. Sorte que não era pink. Já pensou? Pink Comics. Ué, qual preconceito? Verdade, né? Tem lugar pra todo mundo. Mas é bacana a gente falar sobre isso, porque a gente sempre traz aqui todo tipo de manifestação artística e quando a gente fala sobre quadrinhos, sobre edição de quadrinhos, é um mercado que ele domina, né, em vários sentidos, mas regional, né, uma coisa daqui é um pouquinho mais difícil da gente achar. Então eu acredito que seja uma mega surpresa. Eu queria saber mesmo como que surgiu essa ideia, como que surgiu, vou fazer mesmo, é isso que eu quero fazer, vou criar uma editora, como que isso aconteceu? Então, pra falar a verdade, na verdade nem sempre eu gostei de quadrinho. Eu era criança, eu gostava de ler quadrinho, eu comprei comecei a comprar, colecionava quando eu tinha uns 12 pra 14 anos, até uns 15 mais ou menos, parei, daí eu voltei. E eu sou de Belém do Pará, não sou daqui, na verdade, eu vim pra cá esse ano. E eu vi, na verdade eu tava numa palestra, que o nome é Moirakicon, que rola lá em Belém, muito legal, foi meu gás pra começar. E simplesmente eu tava numa palestra, tava Sidney Guzmán, Renato Guedes, aquele pessoal todo, Joey Bennett, que é um desenhista de lá, um pessoal super renomado, e eles estavam falando sobre mercado e tudo mais. Eu lembro que alguém falou que não tem mercado de quadrinho brasileiro porque não querem. Eu tomei as dores e falei, cara, quer saber, eu não tenho nada pra fazer mesmo, eu tô acabando de sair de um projeto porque eu tinha uma marca de camiseta. Falei, vou sair de um projeto, vou montar um outro projeto mais legal, e fui, criei a Blue, juntei um pessoal lá na convenção, que era 3 dias de convenção, juntei o Eduardo Lima, que eu queria mandar um abraço, que é o cara que foi o primeiro a entrar, que é roteirista. E a gente foi juntando um monte de gente, colorista, desenhista, e assim foi, gente da internet, e foi lindo. Dia 26 de junho de 2012 que começou tudo. Então quer dizer que tava um monte de gente entediada? Esse tipo de coisa acontece sempre quando tem gente entediada. Sempre. Todo mundo entediado. Mas é dessas horas mesmo que diz que mente vazia, oficina do diabo, quem sabe, né? Talvez até em a oficina de Deus, né? A cena da HQ. Com certeza é arte, né? A arte faz bem, e muito bem, viu? Aliás, como a Flávia disse, é uma coisa que a gente não tem muito aqui no Vale, tá vindo de fora pra cá, né? Ele disse que ele veio de Belém do Pará. Mas e o Jussama? Pra começar, Jussama. Na verdade assim, porque na verdade eu sou editor de mangá da Blue. Ah. E o Jussama, ele é um nome que eu uso já faz anos, que eu recebi ele na colônia japonesa em São Paulo, que faz uns 15 anos mais ou menos que eu gosto disso. Sou roteirista de outro estúdio,
Futago Studio, que lança já quadrinhos por outra editora. E é um nickname que eu ganhei. E foi indo, eu uso Jussama, e ele é um termo assim, o Ju é de Júnior, porque meu nome é Júnior. Sim. O Samar, que na verdade é Samar, ele é um termo pra pessoas, não sei, idosas, que vai entregar a minha idade. Mas pra pessoas, vamos dizer assim, de respeito no Japão. Então, por exemplo, Kami-sama é Deus. Então, no caso, ficou Ju-sama. Então é tudo Ju-sama, e eu uso ele. Deus. Sabe, tipo, judeus. Aí eu uso o Ju-sama, que é mais fácil, até mais ou menos, né? Até essa coisa assim, que tá acontecendo ultimamente, que o João tá percebendo isso, é porque é meio uma coisa meio que ator de novela. É um personagem nosso, no meu caso é o personagem do Sama, e eu tento separar da minha vida de Júnior, porque se eu não conseguir separar, Entendi. é uma neurose. E como é que começou a parceria de vocês? Assim, como é que vocês se encontraram pra começar Então, esse a nossa trabalho? parceria, na verdade, é assim, É uma história engraçada. Na verdade, assim, ele se mudou, porque eu moro em Tremembé. Não, ele se mudou pra minha cidade. Fui eu que já dei no Facebook ou foi você? Eu te adicionei. No Facebook, verdade, nos encontramos no Facebook lá, né? Uma menina começou a me passar um monte de gente. Passou a Sony, que é do Futago. Que é do outro falou, estúdio. Esse pessoal aqui todo trabalha com HQ aqui, que a menina conheceu na fanpage da Blue. Daí. Começamos a conversar, né? Vamos lá. E depois descobrimos que ele mora numa rua atrás da minha. E conversa vai, conversa vem. E a gente conversando muito, e ele tava, assim, uma coisa que eu nem sei se ele vai assumir isso, mas ele tava quase desistindo dessa parte de mangá da Blue Comics. Ela tava sendo extinta. Aí eu cheguei pra ele, não, peraí, vamos conversar, que você vê de uma coisa? E eu me ofereci, não foi? Você vou tomar conta aí, vamos ver o que acontece. E pelo conhecimento que eu tenho, assim, no caso de gostar mesmo, aí eu comecei a selecionar as pessoas já me conheciam, eu falei, vamos ver o que dá. E tá dando um retorno muito grande, principalmente de procura, assim, sabe? Já temos 2 coisas fechadas, que vamos anunciar em setembro, aqui. Então, em segredos de Estado. Vamos... Tinha que ter vindo em setembro, então, né? Não, mas então vai ter um evento aqui em Taubaté, deixamos para esse evento. Voltamos. Trazemos. Vamos trazer tudo bonitinho, certinho. Mas foi isso, foi uma coisa que... Internet, né? Internet... O Facebook, nos topamos, aí foi conversando, até pensava que ele ainda era do... Que me passaram a ficha dele, que sempre passa, né? Claro. Olha a ficha dele. Aí até pensei, ele é do Belém, Pará ainda, mas nossa, vai ser muito chato. Porque eu trabalho com pessoas, por exemplo, de São Paulo, é ruim a comunicação. Eu falei, tá aqui do lado atrás. Então tá, vamos lá. Tá pertinho, até que dá. Então vamos tentar e vamos ver o que vai sair disso, então, né? Entendi. Queria saber da formação de vocês, como que trabalha, porque você está formando em publicidade, não é isso? Exato. Na verdade, assim, eu tenho o 2º grau técnico em formato de processamento de dados. Na verdade, uma coisa que muito assim, que amedronta, que deixa as pessoas muito desesperadas, as coisas de quadrinho no Brasil, é que as pessoas acham que precisam de uma formação para trabalhar com quadrinho. E é mentira. Porque, na verdade, assim, uma coisa que eu sempre vou na mesma tecla, que eu falo com as pessoas, é assim, você tem que gostar e ter talento. Acabou. Então, é um artista, como fosse um pintor. Claro, você vai entrar para uma escola, você vai aprender a fazer roteiro, a melhorar o seu traço, que é o desenho. Fazer workshop, né, em breve. Workshop Blue Comics. Sabe, então você vai, de conversa tudo. Então não existe, muitos dos meus seguidores, assim, falam, mas aí eu preciso fazer... Não, lógico, tem cursos, você pode vir em São Paulo, principalmente, a gente dá uns toques, mas uma formação propriamente para isso não existe no Brasil ainda. E falando da Blue Comics, assim, porque você veio de um projeto anterior, você já se interessava desde pequeno, tem até no site deles, aliás, quem ainda não acessou, www.bluecomicseditora.com. Vocês dizem, né, na história de vocês, que você começou bem cedo, com 18 anos, você estava começando a se envolver com esse projeto? Antes dos 18. Antes dos 18. Na verdade, eu comecei a Blue com 18, mas antes da Blue, na verdade, é uma história meio complicada, mas eu vou tentar resolver. Comecei com uns 16 anos, eu montei um blog chamado Your City, que eu falava sobre os lugares legais de Belém, por que visitar, e postava release, fotos, várias coisas. Que legal. Depois depois ele se transformou, virou um portal de notícias de cultura pop, mexia muito com música e tal, e em paralelo eu criei uma marca de camiseta. Que não chegou aí pra frente, mas eu tentei. Mas tem uma curiosidade, né? Não, sim. Forsyth. Era Forsyth, exatamente. E depois da Forsyth, eu criei, na verdade, a Forsyth Records, que já que a camiseta não dava certo... Era isso que eu ia falar, a curiosidade, que a Forsyth ela não era simplesmente uma marca de camiseta, ela também era um selo musical independente, né? Sim.
Graças a Deus a gente conseguiu dar uma ajuda para um pessoal que eu vejo que eu tenho contato ainda e hoje em dia estão em estúdios, estão com produtoras boas. Mas infelizmente a gente não começou a lançar CD nem nada, mas a gente tentou, o importante é tentar, né? Com certeza. Mas Era uma ajuda. Mas é bacana, porque dá pra perceber um perfil empreendedor bem interessante. No seu caso, você já tá tentando há muito tempo e pelo visto agora tá conseguindo, não é mesmo? Cheguei nos 19 anos conseguindo, tava olha na hora. só. Mas começar cedo assim é importante mesmo. E é até um estímulo para aqueles que, nossa, tem uma ideia, pega e faz, sabe? Muitas vezes você acaba conseguindo grandes coisas através de uma ideia que você julga pequena. Sim, claro. É interessante. Ainda mais isso. quadrinho, né? Sim. Ainda mais Quadrinho que sofre um preconceito tremendo também no nosso país, porque as pessoas ligam muito, por exemplo, assim, o quadrinho é coisa para criança. Não, é um tipo de arte, mas fica muito naquilo, uma coisa, porque todo artista no Brasil é meio recriminado, né? Porque se você não é um ator de Hollywood ou um ator lá de uma telenovela, você não é ninguém, você não vai conseguir ser ninguém na vida. E tem esse preconceito. Mas agora, assim há 15 anos que eu gosto disso, que eu trabalho com isso, e agora tá muito bom. Tem escolas especializadas em São Paulo. Agora, assim, tá, sabe? Então a criançada agora, a molecada, tem um talento que tá vendo lá o desenho japonês, ou tá vendo o Homem-Aranha, então tem um talento, sabe? Eles têm mais força de vontade que a gente na nossa idade. Porque a gente não tinha muito recurso pra isso. Agora... Na nossa idade não, só não vi. A minha idade, eu não entrego. A minha idade. Mas assim, no caso assim, então, assim, isso é impossível, por exemplo, a gente tá abrindo um selo há um tempo atrás. Um selo, tá reunindo as pessoas, entendeu? Quer dizer, tá muito bom. Dá pra melhorar mais um pouco, Sempre entendeu? dá, né? Sempre dá pra gente dar uma evoluída. Isso é natural. Mas é interessante isso que você falou, porque essa coisa de achar que quadrinho é pra criança, Sim. mas pra perceber um pouco, principalmente o público pra mangá, essas coisas, é um público um pouco mais velho, Sim, né? sim, na verdade, assim... Super-herói também. Também. Principalmente o mangá, porque o mangá, ele no Japão, ele é pra adolescente quase adulto, ao maior público. Então, vamos dizer assim, os carros-chefes do Japão, como a Naruto, Dragon Ball, tudo... Pra gente aqui no Ocidente, principalmente no Brasil, é vendido como criança, porque é o desenho japonês que a gente chama de anime, que é jogado na televisão. O desenho é igual criança. Mas você vai ver o quadrinho em si, você olha aquilo, você nunca ia deixar uma criança de 10, 11 anos ler aquilo. Porque é para adulto. Sim, até porque as mensagens que são transmitidas nesses quadrinhos, nessas HQs, mangá, e mesmo algumas de super-herói, são mensagens muito sérias e muito profundas. Tratam, principalmente devido à cultura japonesa, que é uma coisa que toda envolvida naquela questão de honra, questão de ordem, sacrifício, e então definitivamente não é sobre Não é. É que nem agora, aqui na Blue, assim, os 2 primeiros títulos que eu fechei, eles têm um segmento diferente. Porque eu vejo muito assim, no Brasil as pessoas querem vender, vamos dizer assim, um mangá, que é a minha área, de adulto para criança, e eu acho isso meio errado. Porque tem, por exemplo, Pokémon ele é para criança. O mangá dele se é para criança. É isso. É os bichinhos e tudo. Só que aí vem, por exemplo, vem o Dragon Ball, vem o Naruto, e vem tudo que já não é. Então você coloca tudo ali no mesmo horário, por exemplo, na TV que tá passando, e o pessoal acha que é para criança. E não é. Então nesse caso que eu tô trabalhando agora com o João, a gente tem uma área de fazer, olha, públicos específicos. Olha, esse dá para você vender para criança. Até a gente já tem assim pensando em outros meios de fazer derivados do mangá. Olha o bonequinho, olha o caderno, olha, sabe? Sim. Para atingir a massa de criança mesmo. Porque eu sinto muito que a criançada é muito carente disso. Entendeu? É muito. Eu participo de convenções, por exemplo, vou agora em uma em São Paulo, em evento, no mês que vem, e eles carecem muito disso, sabe? Dessa coisa para criança mesmo. Entendeu? E no Japão é rico para isso, não é só... Vamos dizer assim, isso não é só o samurai rasgando no meio, entendeu? Que muita gente acha que é, e não é. E é uma coisa triste, porque essa carência, ela chega a ser até prejudicial. Porque é uma fase, principalmente criança, quando tá um pouquinho já entrando na pré-adolescência, é uma fase de criação muito grande. A criança olha aquilo e quer produzir, é ali que começa o interesse artístico. Eu tenho meu sobrinho, que agora ele tem 18 anos, não vou falar a minha idade. Assim que ele via ele cresceu vendo, porque eu tenho, né, os meus mangás originais, eu tenho minha biblioteca, minhas coisas. Ele olhou o desenho, começou a gostar e vendo anime. Aí ele começou a desenhar, aí ele fez pra mim assim um One Piece, né? O One Piece me mostrou, eu falei, gente, sabe?
E tipo, pensei comigo, já que o ser humano é essa coisa, vamos dizer, de influência, por que a gente não vai tentar influenciar a criançada com uma coisa boa? Justamente. Sabe? Você tem talento pro desenho, vai lá desenhar. Você tem talento para escrever, escreve, sabe? Porque a gente vive num mundo assim tão de cabeça pro ar, que não custa nada a gente dar, vamos dizer, essa ajuda, né? Tudo bem que a pessoa vai achar, nossa, tá querendo ajudar todo mundo, não é? Mas essa ajudinha pra criança, porque tem tanta criança com muito talento. Aí o pessoal, ai pai, quer que estude? Lógico, não vai. Você não vai deixar a escola pra fazer o mangá, pra fazer o quadrinho. Não vai deixar de trabalhar, não é isso. Mas às vezes tem muita gente que eu conheço, assim, que é muito até mais assim, das antigas, que usam o quadrinho, principalmente o mangá, como uma terapia, sabe? Eu conheço executivo que manda pra mim história. Júnior, Jussama, lê pra mim. Eu leio, sabe, a terapia é uma coisa que você... Nem é muito uma questão de ganhar dinheiro, é questão do, sabe, do Fazer o que gosta. fazer o que gosta e a arte. E é bom que é um incentivo que tira, por exemplo, o adolescente ou a criança de uma coisa talvez ruim, que é ficar na rua. Sim, é uma coisa... um desenvolvimento sim, mesmo. até um evento que teve no domingo na nossa cidade de Tremembé, nós fomos participar, que é legal, que assim, de pegar a criançada, esse desenho, vamos ficar todo mundo junto, desenha aí, olha, vê ali o Homem-Aranha, vê o Super-Homem, vê o Goku, vê tudo, sabe, pra tirar a criançada, pra começar a ensinar, porque não é porque ia ficar sem uma certa, vamos dizer assim, sei lá, do meu ponto de vista, uma certa hipocrisia da nossa parte, não olhar pra isso. Ignorar e vamos fazer quadrinho, vamos detonar, vamos vender e a criança ele tá criando, a criança tá carente disso. A criança, e o meu foco principal, assim, de primeiro plano, que eu já fechei com o João, é criançada, sabe? Eu quero e assim, eu fiquei bobo assim, com a quantidade de talentos que tem principalmente no Vale. Assim, eu fico, sabe, chocado e são pessoas que, não sei, como eu falei pro João, às vezes as pessoas colocam assim, a editor. Ai, nossa, o editor não é editor. Às vezes nós estamos aqui falando uma coisa que ele não tem coragem de falar. Às vezes vem pra mim, Ju, olha a minha história, lê, eu não tenho pra quem mandar, vê se meu desenho tá bom. Ah, tá legal, continua assim, eu tenho que melhorar. Ah, legal, sabe? A pessoa ganha um dia. É um incentivo, né? É um incentivo, e é uma coisa assim... Eu acho que é uma área que ainda tem muito para crescer aqui. E falando justamente de produção, eu queria saber mais a Blue Comics agora, trazendo para a realidade de vocês. Quando foi que vocês perceberam, principalmente você, que é o editor-chefe, né, o João Guilherme, que você viu o pontapé inicial da Blue Comics, assim? Porque eu acredito que não começou fazendo tanto sucesso, apesar de estar há um ano, estar sempre crescendo. Quando foi que você viu que o negócio estava indo para frente, que ia fluir, que ia dar certo? Então, a gente teve um evento que foi o primeiro evento que a gente fez, que foi o Encontro de Fãs. Eu confesso que quando eu vi, não sei se você pegou foto disso, mas a gente fez num lugar assim que era uma galeria, que eu queria até mandar um abração pro meu amigo, que é o Diego, que é lá de Belém, que ele deu um jeito, falou, não, vamos fazer, e ele tinha uma loja de HQ, a gente fez, e tinha um balcão, assim, que era a cozinha. A gente juntou uma galera sentada no chão e eu vi cada das pessoas que era da minha equipe de Belém indo lá falar, eu juro que eu acho que caiu umas lágrimas, assim. Eu falei, porra, o pessoal tá aqui sentando no chão pra ouvir falar da minha ideia. E eles estão levando a sério, né? E o segundo ponto, assim, daqui a pouco eu tô chorando aqui. O segundo ponto foi quando eu saí pela primeira vez no jornal. Que foi por um repórter chamado Francisco Costa, do Diário da Manhã de Goiânia. Eu lembro que eu peguei, lá na época eu fazia o Cesupa, que é a universidade que eu fazia lá em Belém, eu lembro que eu peguei, imprimi a folha e saí correndo pela faculdade, feliz da vida pra mostrar pra todo mundo que eu conhecia. Pra mostrar o reconhecimento. Pra mostrar, porque é uma coisa mais linda que tem, é isso, cara. E há um tempo atrás vocês soltaram também na internet um vídeo teaser, né? Pra mostrar o trabalho de vocês. A gente criou, na verdade, um teaser, tá um pouquinho desatualizado, porque algumas coisas saíram, outras entraram, mas a gente quis fazer um negócio diferente. Pra chamar a atenção. Pra chamar a atenção, porque tava precisando chamar a atenção, tava muito parado. A gente tem o vídeo aqui, vamos assistir, Paulinho? Vamos. Tem como soltar pra gente? É um vídeo bem rapidinho. Tudo bem, enquanto ele fica com a gente, então, voltando a falar do vídeo, eu ouvi dizer que você tinha uma proposta de fazer um longa-metragem pra divulgar no começo. Sim, na verdade foi nisso que nasceu a ideia. Nasceu... Bom, termina a sua resposta pra gente. Na verdade foi aí que nasceu a ideia. Eu queria, assim, meu plano inicial, eu juntei até um pessoal, falei, porra, vamos fazer. Eu convenci um pessoal a fazer, alguns dos personagens são baseados em pessoas reais por causa disso.
eu juntei uma galera e falei, porra, vamos fazer um longa-metragem, porque daí a gente já dá um pontapé e depois lança o quadrinho continuando do longa-metragem, tipo, fazer um universo compartilhado e tal. Claro que não tive como, né? Até hoje eu tô lutando, a gente tentou fazer um... Agora tem é o publicitário pensando já. Mas um passo de cada vez, né? Enquanto a longa-metragem ainda não sai, vamos ver o vídeo teaser deles, que agora sim tá no ponto. Agora sim. Rapidinho. 11 segundos. 11 segundos, mas 11 segundos muito bem aproveitados e deu pra mostrar bastante trabalho de vocês, né? Eu queria saber qual foi o primeiro título que vocês lançaram. O primeiro título... Agora você me pegou. Deixa eu ver. Na verdade, eu lembro o primeiro título que eu tive a ideia, o primeiro personagem que eu tive a ideia, o primeiro título que a gente tentou fazer, mas demorou 3 desenhistas pra conseguir fazer. É, que trabalho foi, difícil, né? Foi o que a gente, na verdade, a gente lançou ele até naquele formato próprio, que é o que eu criei, que é o Digital Comics físico. E foi o que, assim, o primeiro que a gente teve um lançamento digno. Até no lançamento foi tanta gente, mas tanta gente que minha mão ficou doente, tanto autografado. Foi muito bacana, foi muito bacana. Assim que é bom. Claro. Foi muito bacana, foi muito bacana. Tanto que foi nessa comic shop também, que apoiava a gente lá, que era o Multiverso. Que era na época que o meu amigo, o Diego, era dono de lá e a gente era super muito bem recebido lá. Não sei. Legal. Pra quem de casa não sabe, o Digital Comics físico que ele tá falando aqui, não sei nem se foi criado por vocês, mas eu achei uma proposta muito legal. Que é como se fosse um DVD, né? Sim, eu tenho aqui. Vamos ver! Tenho 3 formatos. Posso fazer propaganda? Posso fazer propaganda? Eu vou Vai fazer pra propaganda. fundo. O programa é Então, seu. tá, ó, eu trouxe esse aqui é um dos originais. Você lembra pra mim, por favor? Esse aqui é um dos originais, que saiu em setembro do ano passado, que é o Justiça. Esse é o personagem, não, que depois eu falo dele porque ele seria maravilhoso. Tudo dele. E você abre, é uma capa de crochê, papel crochê duro, pode pegar. Ótimo. Verdade, hein? Tô confirmando. E dentro vem uma mídia digital, CD. Só que no CD não vem só a edição, vem making off, vem agradecimentos, vem roteiro original, vem um monte de coisa. Olha só. Pensaram em tudo mesmo. Sim, sim. E esse formato a gente vai estar começando a partir de julho, se Deus quiser, mandar para algumas comic shops que já pediram. É bom porque até é um formato que amplia o material, mas ao mesmo tempo é mais acessível. Sim, sim. Porque, tirando pelo fato de precisar de um computador, mas hoje em dia é muito mais fácil você ter um computador. Claro. E às vezes sai até mais barato, se for pensando. Na realidade, esse é o formato mais caro. Na época a gente vendeu R$10. Entendi. Mas é um preço, mas se for pensar em acessibilidade, a Blue Comics, olha, tá dando show, porque eles não têm apenas um formato, não é só assim, eles têm 4 formatos diferentes para você não perder nenhuma edição deles. Eu trouxe 3. Trouxe 3. Agora já que eu apresentei esse primeiro aqui, que vai estar na... Já tem uma comic shop em Goiânia, que eu esqueci o nome, mas eu vou confirmar depois, que já pediu pra gente mandar. Tem esse formato. Claro que não é essa edição. E esse aqui é a solução dos meus problemas, que eu gosto de dizer, que é o Pocket Comics. Filhote. É o filhotinho. Por quê? Porque ele é pequenininho, tem história, dá pra ler tudo mais. E o que a gente faz? A gente vai e bota no bolso. Bota no bolso, vai andando. Bem mais fácil, tamanho de uma cadeira. Tira, já era. Tá no busão, tá na fila da igreja, de qualquer lugar, coisa desse. Esperando a lotérica, porque eu não acho legal, vou levar um trambolho desse tamanho aqui, assim, tipo, pra tudo que é lugar, desse tamanho, assim, mais ou menos. Daí eu ficava indo no ônibus, eu quero ler. Daí eu peguei, fiz o formatinho, assim, tipo, super bacana, eu acho que dá pra ler. Dá. Eu tenho problema de vista, eu consigo ler. Dá pra ler tranquilo, isso que eu ia perguntar, se tem um formato pra gente cega, que nem eu, né? Eu acho que até você eu tenho conseguiria ler. Eu sou hipermétrica, precisa de lupa pra ver as coisas. Nossa senhora. E tem o último formato que... Me dei um minuto aqui que eu tenho que abrir alguma coisa nossa aqui. Por favor, senão fazer propaganda. Fazer propaganda de outras coisas é sacanagem. Esse formato é bem legal também, né? Pra quem... é um formato que o pessoal lá fora usa muito, né? Que é o formato digital. E tá crescendo cada vez mais, né? Porque onde você vai agora tem gente usando tablet, usando esse tipo de material e gente optando pelos e-books, né? Com certeza. Assim, na verdade, assim, também, não querendo ser engajado, mas já estamos pensando no futuro. Com essa coisa do impresso, do papel e da árvore. E outra coisa também, agora toda criança agora tem um tablet, tem a modernidade, entendeu? Então vamos aproveitar essa onda para poder fazer esse formato, que é muito mais em conta. Conseguiu aí? Conseguiu? Tá carregando, é porque ele tá de mal comigo. Entendi. Aqui, conseguiu. No caso, esse aqui é o Bergman.
Só que esse aqui tá em PDF, só que a gente tem em CBR, que é mais fácil de ler em CBR. Que é o mais fácil pra você poder Aí ler. você vai, de boa, Olha daí, só. não tô conseguindo ler, legal. Você dá um zoom, você Ah, diminui. isso. Até quem tem a pior das dá miopias pra vai você conseguir ver. enxergar. Vê se você Aí consegue. sim. Não, eu Eu acho que você consigo. consegue. O bom também é que dá pra ver melhor os detalhes até do Sim, desenho, né? Sim, com certeza. Aí melhora E é o mais braço. barato. A gente vende na nossa parceira, né, da História a R$1,50. Eu vou ficar brincando com isso aqui, gente. Enquanto a Flávia brinca com o tablet, eu queria saber, porque assim, eles têm 12 títulos lançados atualmente. Na e verdade, alguns em produção. A gente tem alguns em produções. produção. Então, em breve 12, mas em 3 tipos diferentes, né? Ouro, Sim, prata e sim, bronze. são O que categorias. seria isso? Qual seria? Como classificar essas categorias? Mais pensamento empreendedor. Isso é ótimo. Eu separo em 3 categorias porque tem muita gente, primeiro, para evitar problema de, por exemplo, eu quero fazer, mas eu não tenho tanto tempo, então a gente vai demorar mais tempo para lançar, mas a gente vai lançar, tanto que em produção tem 12 títulos, mas lançado a gente tem uns 4, 5 mais ou menos e tem mais ainda. Entendi. Mas a gente separa da seguinte forma, ouro. Categoria ouro é a categoria principal. O que eu gosto de dizer é que o brasileiro, em geral, acha que quadrinho é tipo, eu vou ganhar dinheiro vendendo isso aqui. Você não vai ganhar dinheiro vendendo isso aqui, você vai ganhar dinheiro vendendo isso aqui, a marca. E a nossa categoria ouro, que é a categoria principal, eu gosto de dizer todos, mas a gente ainda está organizando para poder ser todos. Mas todos os títulos, se Deus quiser, daqui uns 6 meses, são literalmente todos. Além de sair em todos os formatos, eles também têm produtos oficiais. A gente já fechou a parceira Big Head Bonecos, que é coleção de bonequinhos de biscuit. Fechou a Movie Shoes, que faz uns sapatos meio que estampados, personalizados. Legal. Tô em reunião com o pessoal que eu não posso falar. Segredo. É segredo de São Estado. negócios. Mas já tá saindo também as camisetas oficiais da Blue e depois vão sair os títulos. E essa é a ouro. A prata. Daí já na categoria prata já é diferente. Saiu digital comics físico, os formatos normais que a gente tem. Só que ainda não saem os produtos, por causa que ainda são títulos que estão em desenvolvimento para poder sair os produtos. Que são os que eu gosto de dizer que não tem menos atenção porque seria meio preconceituoso, porque todo mundo para mim lá é igual. Claro. Mas que seriam títulos que a gente ainda está desenvolvendo, que são, por exemplo, títulos que a gente ainda tem que pesquisar para ver se vai ter mercado, como que a gente vai desenvolver e tudo mais. E a bronze é aquela que não tem 100% de fidelidade com a gente. É só digital, se ele quiser ele lança ali, aqui, lança onde quiser. Eu prefiro que lance com a gente só, mas Claro. lança por onde quiser e pronto. É mais então pelos contatos dentro da própria equipe, né? Sim, e também são categorias que separam o nível de desenvolvimento de empreendedor, digamos assim, do projeto. Entendi. Porque não adianta eu pegar um bronze que não tem tanto público e fazer a mesma coisa que eu faço com ouro. Para isso que eu tenho também os meus editores, tipo o Júnior. Tem 4 editores, eu estou contratando mais editores. Entendi. E cada editor cuida de 3 títulos. E eles cuidam de desenvolver para chegar a ser ouro. Ah, legal. Então tem toda uma equipe atrás de Tem. cada uma das histórias, né? Aí tem que Com pensar certeza. na viabilidade de cada um dos trabalhos. Com até mesmo certeza, porque com certeza. não adianta só pensar na questão, nossa, quadrinhos, na questão social, não, mas tem que pensar também na Tem questão que do pensar, mercado. tem que Eu pensar. fiquei curiosa com uma coisa que eu tava ali na minha aventura de brincar com o tablet. Eu vi que tinha uma personagem nordestina ali no meio. Como é essa temática aí? É um mangá nosso que o nome dele é Bergman. Aham. Que por sinal era pra ter saído a edição 2 já. Eu peço desculpa a todos porque não saiu a edição 2. A culpa não é minha. Juro. Juro. Não, eu acho que o desenhista teve alguns problemas pra entregar pra E gente. agora pra setembro. Daí a gente tá enrolando mais um pouco. Mas é sobre cangaço. É um Eu mangá sobre perguntei isso cangaço. justamente por isso, porque a gente vai falar sobre mangá, a gente já vê aquela coisa mais do Japão. Então, E agora botar esse é a cultura temática brasileira. Esse que é o principal problema também que acontece muito no Brasil é o seguinte: o mangá, ele é a técnica de quadrinho japonesa. As pessoas acham que, olha, a sua história tem que passar em Tóquio e tem que ter um samurai e um robôzão do Jaspion. Não é assim. É a técnica em si, é um quadrinho. É quadrinhos, então você viu... o Homem de Ferro. Você viu o Cangaceiro aqui, mas assim, ele é um mangá por causa do quadrinho, do formato... Sim, você vê que a estética dele... É só a técnica. É, sim, a estética dele é diferente, por exemplo, do Homem-Aranha. O comics, ele é uma coisa mais nacionalista porque é um produto americano, vamos dizer assim. O Japão, ele não é tão nacionalista. Se você for pesquisar de mangás, tem mangá ali, tem mangá que é lançado lá que passa no Brasil. Teve um anime recentemente não, um bom tempo, que ele foi premiado e ele passava sobre as favelas no Rio. Quer dizer, eles são assim, eles são mundo.
Na cabeça da gente que, não, tem que ser em Tóquio, vamos dizer assim, o cara tem que ser japonês. Não existe isso. Sim, mas o interessante é porque você falou que alguns mangás japoneses falam sobre o Brasil, Sim. mas é uma visão exterior. Sim. É legal você fazer uma visão, fazer a nossa visão pro mundo, sim, passar a claro. nossa visão. Até porque entendeu? às vezes é tão equivocada a imagem Não, que é transmitida. até que no caso, como eu sou roteirista e sou roteirista de um outro estúdio, tem uma história minha principal que, tipo, acontece na minha cidade, em Tremembé. Então eu uso os pontos turísticos da cidade. Quer dizer, eu quero valorizar, não é você dizer, eu quero valorizar a cidade, mas sei lá, vamos ajudar a cidade, será que, sabe, a pessoa vai ler lá meu mangá e fala, nossa, eu queria conhecer, por exemplo, conhecer essa praça, porque acontece isso, às vezes a gente tá lendo um quadrinho, principalmente mangá, você vai, parece a Torre de Tóquio, nossa, um dia eu quero ir lá ver a Torre de Tóquio, só porque apareceu no mangá que eu vi. Sim. É legal, né? Isso ajuda, isso acaba ajudando. E eu acho que isso também é um pouquinho assim, puxando a orelha um pouco do pessoal do Brasil. O pessoal daqui não gosta de fazer isso. Fica essa visão muito de lá. Assim, às vezes eu recebo muito trabalho que é uma visão da pessoa daqui com uma visão que tem do Japão. Sim. Então, sabe, eu recebo um país super tecnológico de tudo, mas aí eu olho assim, nossa, mas eu vou lá no canal japonês e tá passando aqui. Mas eu acho que tá até quebrando um pouco do tabu, né? Porque hoje em dia a gente tem até a Turma da Mônica em anime. Não, exato. Sim, exato, porque até essa coisa da Turma da Mônica que você citou, o Maurício de Souza era muito amigo do Tezuka, que ele é conhecido como o deus do mangá. Então, eram super amigos. E o Maurício de Souza... O Samado Mangá. E o Maurício de Souza lançou a Turma da Mônica Jovem, vamos dizer assim, como se fosse uma homenagem pro Tezuka, porque o Tezuka já é falecido, tudo, e no Japão ele é o Maurício de Souza do Japão. Aí aconteceu um boom que todo mundo achou ruim, tipo, nossa, pareceu usando mangá Mônica, mas não é mangá. É uma coisa baseada no mangá. Ele não vende como mangá. E a técnica também, né? E a técnica, e eu acho que tem muita gente que não gosta, mas assim, do meio, mas eu acho isso maravilhoso. Porque o Maurício de Souza, ele é meu ídolo, porque o cara é um empreendedor, ele consegue, sabe, ele tá tantos anos num país... Ele é um visionário. Não, é um visionário, é num país onde, assim, por mais que a gente lute, é um país que não valoriza nem a nossa cultura. E ele conseguiu fazer um personagem, um quadrinho nacional e vende pro mundo. A Turma da Mônica tá em países. Mostra o Brasil, né? Porque ele também não deixa de mostrar a nossa cultura. Aliás, falando em trazer para a nossa realidade, há um tempo atrás eu vi na internet uma matéria de um livro que foi lançado em São José dos Campos, que falava, olha o tema, super atual, super em alta hoje em dia na mídia, Apocalipse Zumbi. Acontecendo em São José dos Campos. Entendeu? É muito legal isso. Você trazer pra realidade que a pessoa fica instigada a ler mesmo, né? Sim.